Ter esse entendimento deixa tudo mais leve, irmão. Não é sobre você, presta atenção nisso. Não é por sua causa. Deixa eu destrinchar isso para trazer um entendimento maior. Não é por sua causa. Pastor, você está dizendo que não tem nada a ver com o que eu faço. Não, eu estou falando algo ainda mais profundo do que isso. Não é por sua causa. Qual é a causa pela qual você faz o que você faz? Se a causa é de Deus, quem defende ela é o próprio Deus, não é você, irmão. Você não é próspero por sua causa. Você não é um cara inteligente por sua causa. Você não é um cara visionário por sua causa. Deus te deu uma causa e por isso Ele depositou dons em vocês. Por que existem pessoas extremamente ricas e extremamente frustradas? Porque ainda não entenderam a causa pela qual receberam os dons que receberam. Então construíram muitas coisas, mas não tem sentido o que construíram. Entenda isso em nome de Jesus. Pastor, por que você planta igrejas? Não é por minha causa. Existe uma causa que eu defendo. Martin Luther King diz que se um homem não descobriu por que morreria, não descobriu por que viver. Se você não tem nada que queima em você como fogo queimando nos seus ossos, não tem como você construir aquilo que Deus chamou. Por quê? Porque na primeira vez que um homem se conecta com o propósito que Deus chamou para viver, ninguém consegue roubar isso de você. Irmão, o cárcere não rouba isso de você. As tentações, as circunstâncias, os pensamentos, as críticas. Quem não se move por aprovação não é paralisado por ausência dela. Se a aprovação não é o meu combustível, a falta de aprovação não vai me paralisar. A gente precisa entender isso, irmão. Por que você faz o que você faz? Você está comigo? Diga amém. Por que às vezes a gente cogita parar? Porque a gente deixa sempre um backup. Eu vou noivar. Se não der certo, eu ainda tenho esses contatos aqui. Gente, eu estou falando, mas é verdade ou não? É a mais pura verdade. Então no seu subconsciente você está dizendo, eu não estou por inteiro. E é por isso que dá errado muitas vezes. Porque evangelho, irmão, é all-in, é tudo ou nada. Ou você está de cabeça, ou você nem começa. Ou você mergulha e fala, você é tudo em mim. Toda a minha esperança está em você. Eu não tenho para onde ir se não for o Senhor. Eu não tenho o que fazer se não for o Senhor. Irmão, pastor, você está na América. O que você tem sonhado? Irmão, eu tenho sonhado uma igreja para as nações. Uma conferência que vai trazer pessoas de outras nações. Eu tenho sonhado numa igreja que vai tocar a cidade. Eu tenho sonhado em famílias sendo tocadas aqui. Agora entenda isso. Por que você crê que isso vai acontecer? Porque não é por minha causa. Minha maior preocupação é não atrapalhar o que Deus está fazendo. É simples assim. Se lançar naquilo que Deus chamou para viver. Hoje eu compartilhei nesse post. Se você não viu ainda, vê depois, comenta lá, marca alguém. Eu falei, sabe, não existe plano B. Na verdade existe sim. O plano B é fazer o plano A dar certo. Então você vai falar, você vai me ajudar a pregar, vai falar de novo para quem está do seu lado, só para não esquecer. Diga, você não vai parar. Isso, diga, você não vai parar. Você não vai ficar no meio do caminho. Terceiro motivo pelo qual a gente muitas vezes se frustra, se cansa. Tem alguém que está recebendo algo de Deus? Isso aqui é o motivo pelo qual muitos casamentos estão em crise. Muitos pais têm tido problemas com seus filhos. Por que às vezes a gente está cansado e deseja parar, pastor? Porque a gente tolera o que não deveria mais fazer parte da nossa história. Pessoas têm pensado em desistir porque toleram aquilo que não deveria mais fazer parte da história. Ei, deixa eu te falar uma coisa, você é responsável por tudo aquilo que tolera. Se existe uma crise no teu casamento e você tolera, você finge que não está vendo, você é responsável por ela. Se seus filhos não te respeitam e você tolera, é só questão de alguns anos passarem para que eles façam com você aquilo que você tinha horror quando via outros filhos fazendo com outros pais. Se você não é generoso com as coisas de Deus, se em algum momento você achar que Deus não tem te dado mais tantas sementes quanto dava, irmão, você é responsável por aquilo que tolera. Durante muito tempo você negligenciou semear e agora você está pedindo para que Deus te dê a colheita. A palavra de Deus diz, aquele que dá a semente ao que semeia. Negligenciamos ofertas por anos, negligenciamos cuidar do nosso casamento por anos, negligenciamos o nosso chamado por anos, negligenciamos voluntariado e serviço à nossa igreja por anos, negligenciamos até cuidado com os nossos pais por anos, e aí depois de algum tempo a gente quer que Deus faça em semanas aquilo que nos últimos 10 anos a gente não se preocupou em fazer. Irmão, você é responsável por tudo aquilo que você tolera.
Você está comigo? Diga amém. Eu sei, é difícil falar amém para isso, mas é uma verdade. Hebreus 12:1. Olha o que a palavra de Deus diz. Livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Se puder, fecha a porta lá do lounge, por favor, gente. Me ajuda aí que o funk está entrando com força aqui. Livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, porque Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. O autor de Hebreus está dando algumas chaves para a gente. Você está comigo? Logo no final ele diz, para que vocês não desanimem nem se cansem. Irmão, preste atenção nisso. Se ele está dizendo, você precisa fazer algumas coisas para que você não desanime nem se canse. Se você está desanimado ou cansado, você precisa prestar atenção no que a palavra está dizendo. Qual é a chave que o autor de Hebreus está dando? A primeira chave que ele compartilha: se livra daquilo que te atrapalha. O autor de Hebreus, em outras palavras, está dizendo, você precisa fluir de forma mais leve. Não vai ser fácil, mas pode ser leve. Você pode declarar isso, diga, não vai ser fácil, mas pode ser leve. Como que pode ser leve, pastor? Simples. Desliga o modo comparativo. Desliga o modo comparativo e liga o modo contemplativo. Para de olhar para aquilo que você ainda não tem e o outro recebeu, e começa a celebrar aquilo que Deus te deu. Desliga o modo comparativo e liga o modo contemplativo. Irmão, eu sou um cara muito difícil de fazer isso, mas esses dias eu olhei o Instagram e por um momento eu percebi que uma seta entrou e eu comecei a querer me comparar. Aí eu tive que falar para mim mesmo, irmão, calma, vocês têm 7 meses, esse ministério tem 7 anos. Vocês são estrangeiros numa terra estranha, esses caras estão em casa. E aí eu fui de forma prática me convencendo. Faz sentido para alguém? Agora deixa eu te falar uma coisa, não faz sentido para Deus. Você sabe por quê? Porque eu não preciso ficar me convencendo, porque ainda assim isso é uma comparação. Eu estou dizendo, eu sou assim, mas ele também é assado. Eu estou vivendo isso, mas ele também viveu aquilo. Eu estou fazendo assim, mas ele também... Deus falou, ei, você não tem que se comparar. Deixa eu te falar uma coisa. Se você observar o que eu estou fazendo, você vai ter prazer naquilo que você está vivendo. Esquece aquilo que está do teu lado e olha para aquilo que eu dei para você. Por que os irmãos vendem José? Porque ele tinha uma capa colorida. Os irmãos tinham a bênção de serem filhos de quem eram também, mas a capa colorida daquele cara fez com que eles abrissem mão de tudo que eles poderiam receber do pai. O irmão que foi vendido se tornou governador. A Bíblia diz que anos depois, quando eles chegam diante de José, eles não reconheceram José, mas José os reconheceu. Você sabe por que isso acontece? Porque quem caminha com Deus está sempre evoluindo, irmão. Os irmãos olharam para ele e nem conseguiram reconhecer. O José que governava já estava muito distante do José que foi vendido. Mas os irmãos foram reconhecidos de pronto. Você sabe por quê? Porque nada mudou. Quem vive debaixo de julgo de comparação não avança. Não rompe, por quê? Porque você está pesado, irmão. A comparação te fez pesado demais para fluir. A comparação rouba de você a alegria todos os dias sem você perceber. Você está na casa que um dia você sonhou, mas agora não é tão prazerosa, porque não é tão boa quanto a casa que a sua amiga tem. Você está vivendo um tempo de romper no teu ministério, mas você não tem tanto alcance quanto um amigo que começou o ministério com você tem. E aquilo começa a roubar você, são sugestões. O inferno trabalha através de sugestões. Um momento que você der abertura para que aquilo ali encontre espaço, irmão, aquela semente ela vai frutificar um dia e os frutos são amargos. Faz sentido para alguém? Eu não lembro quem disse essa frase, mas é uma verdade. Ele diz, eu não posso impedir que os corvos sobrevoem minha plantação, mas eu posso impedir que eles pousem. A gente não pode impedir que esse tipo de sugestões estejam sobre a nossa mente, mas você pode impedir que eles encontrem espaço para frutificar. Então quando a palavra está dizendo, olha, livremos-nos de tudo que nos atrapalha. O que nos atrapalha? Todo peso, comparação, todo peso de pecado. Logo depois ele diz, e do pecado que nos envolve. Irmão, entenda isso, a graça nos libera do pecado que cometemos, mas nos dá autoridade para não pecarmos mais da mesma forma que pecávamos. A graça não é uma autorização para continuarmos em pecado. A graça significa que aquilo que nos aprisionava não aprisiona mais. Aquilo que nos paralisava não paralisa mais.
Aquilo que nos sugava não suga mais. Aquilo que nos mantinha em cadeias não nos mantém mais. Porque se o Filho de Deus nos libertou, verdadeiramente somos livres.